Boa tarde. Voltamos hoje a falar da escola para analisar o ano letivo 2022-2023 nos centros escolares de Guilho Freire, Roças, Domingos Abreu e Ribeira Cábado, primeiro ciclo, e EBS Vieira de Araújo, com segundo e terceiro ciclos, que compõem o agrupamento de escolas de Vieira de Araújo da Vieira do Minho. Como é sabido, não estão concluídas as atividades escolares, já que faltam ainda a segunda fase dos exames e provas finais nos níveis em que são obrigatórios. Como é também do conhecimento de todos, a oferta educativa do agrupamento inicia no pré-escolar, continua com os 3 ciclos do ensino básico, até o 9º ano, com uma turma do curso de Educação e Formação e Ensino Secundário, e também cursos de formação profissionais, além dos cursos de Educação e Formação. A escola ou o ensino foi das primeiras competências assumidas pelo município no processo iniciado de transferências proposto pelo Governo Central. Concluiu-se o ano de 2022-23, decorrendo ainda o período de exames finais de segunda fase, como se disse, e foi o ano de inauguração das obras de requalificação no início do ano letivo, mais de 3 anos depois de iniciadas, com as incidências que são conhecidas, continuando, porém, a gerar polémica. Foi ainda marcado pela polémica entre os professores e o Ministério da Tutela, motivada pela regulação das carreiras profissionais e que ainda não terminou. Com o ano a concluir, com a reserva dos exames, como dissemos, é tempo de fazer o balanço deste ano letivo, que conclui com notas positivas no ranking escolar nacional, ficando na posição 416, com uma nota média de 10,95 e na posição 526, com a média de 50,02 no ensino básico e secundário, em 1.174 escolas avaliadas. E no distrito, na posição 43, em 47 escolas avaliadas. Para fazermos então a análise do ano, numa conversa em que pretendemos também analisar a importância relativa desta classificação, os rankings dos estabelecimentos escolares. Para isso convidamos e temos em estúdio Elsa Ribeiro, que é vereador do Pelouro e vice-presidente da Câmara de Vieira do Minho, e Armando Alves, presidente da direção da Associação de Pais e encarregados de Educação. Boa tarde a ambos, obrigado por terem vindo. E se quisermos, assim, em palavras breves, dizermos foi um ano bom ou um ano mau, o que dizemos? Boa tarde, seus ouvintes. Foi um ano ainda de conflitos. Antes de mais, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alcoava, em especial aos elementos da comunidade escolar do Agrupamento de Escolas Vieira de Araújo. Cumprimento também o professor Armando Alves, aqui presente e presidente da Associação de Pais Encarregados de Educação, e José Luís Machado, a quem agradeço o convite para estar aqui. Foi um ano bom no sentido, foi um ano de voltarmos à normalidade. Ou seja, tivemos os anos que nos antecederam com toda a problemática do Covid e por isso este foi o primeiro ano onde houve um efetivo regresso à normalidade desde o dia 1 de setembro até ao presente. Por isso, por esse aspecto, já é um ano bom. Com alguma recuperação do tempo perdido? É assim, o tempo perdido, muitas vezes nunca há uma recuperação integral do tempo perdido. Houve muitas estratégias de recuperação dessas aprendizagens, porque o tempo, muito dele foi perdido, estamos a referir às aprendizagens. No caso das aprendizagens, elas foram sendo lecionadas com o ensino à distância, houve aqui um esforço muito grande, quer da comunidade, quer da parte docente, quer dos alunos, quer dos encarregados de educação, ou seja, houve aqui um efetivo esforço e o município teve sempre a apoiar isso mesmo, no sentido de emprestar meios tecnológicos que lhe permitissem aos alunos continuar com o ensino à distância, mas claro que houve lacunas nesse ensino à distância, que é sempre muito diferente do ensino presencial. Mas aqui, umas por falta, outras por não só de equipamento, mas também, às vezes, falta de sinal. Falta de sinal, houve reforço de sinal, houve empréstimo de equipamentos, por isso fomos sanando todas estes handicaps que foram aparecendo e efetivamente os nossos alunos conseguiram fazer um ensino à distância. Mas os nossos alunos não são diferentes de todos os alunos ao nível do país e as lacunas que se foram verificando são transversais a todos esses alunos. Claro que foram sendo supridas lacunas nas aprendizagens. Ao nível pedagógico houve um plano de recuperação dessas mesmas lacunas, mas o que se perdeu em mais de 2 anos muitas vezes não se recupera só num ano. É algo que se vai recuperando e se vai trabalhando nessas mesmas aprendizagens. E a observação da Associação dos Pais
relativamente a este ano 1 pós-pandemia, digamos assim. Boa tarde, Zé Luís. Em primeiro lugar, quero agradecer. Pós-pandemia, convém, não acabou. Não acabou. Boa tarde, Zé Luís. Mais uma vez, obrigado pelo convite que fez a Associação de Pais para estarmos aqui presentes também a fazer esta avaliação deste ano letivo. Também cumprimentar a professora Elsa, enquanto vereadora de Educação e vice-presidente do município. E também desejar boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alto Abe, em especial a toda a comunidade educativa. Sim, este ano, por assim dizer, voltamos à normalidade. Depois da pandemia, depois daquilo tudo que a professora Elsa disse, claro está que mesmo voltar depois à normalidade nunca é a normalidade que era anteriormente. Há sempre algumas coisas que vieram para ficar, aquelas que são melhores e outras que ainda temos que colmatar. Neste caso, essencialmente, a parte das aprendizagens, que é muito importante. E o estado o estado mental, o estado de espírito dos alunos e dos professores, que, além de terem de recuperar, têm feito e continuam fazendo uma luta pela dignificação da carreira, que é isso que... Sim, a nível dos alunos, o seu estado mental, vamos assim dizer, a pandemia acabou por afetar um bocadinho. Nós pais notamos isso nos nossos alunos, a nível das aprendizagens, verificamos essa situação. Agora, claro está que é um trabalho que tem de ser feito, não só a nível da escola, mas também dos pais, e também envolvendo também aqui o parceiro, o município, no sentido de ajudar neste estado, porque os alunos em 2 anos, vamos assim dizer, que foram criando hábitos e esses hábitos ficaram. E agora temos que voltar a trabalhar para voltar, como disse, à normalidade. Em relação à pergunta que falou da luta dos professores, que aconteceu neste ano letivo, parece-me que aqui em Vieira do Minho, porque eu acompanhei, não se notou grande impacto em relação a outras escolas e outros municípios. De qualquer das formas, a Associação de Pais sempre esteve ao lado de todos os professores. Inclusive estivemos com eles numa das manifestações que fizeram aqui junto ao agrupamento na escola sede, e claro está, eles estão a reivindicar pelos seus direitos justos e legítimos. Agora, claro está que nós também estivemos sempre atentos que essa luta não pode prejudicar as aprendizagens dos alunos. Ainda mais, como referiu, que acabamos de terminar uma pandemia, e se começamos uma luta muito acesa a nível de greves, que iria prejudicar ainda mais as aprendizagens dos alunos. Graças a Deus, aqui em Vieira, notamos que foram feitas algumas reivindicações, mas não foi aquela luta também intensa. Alguma adesão às greves, eu Sim. tive a oportunidade de perceber isso. Sim, houve alguma adesão às greves, mas eu conheço outras realidades onde as greves aí sim foram mesmo muito duras e com alguns impactos nas aprendizagens dos alunos. Aqui os professores souberam gerir essa situação. É uma mentalidade do interior, mais dedicação, menos reivindicação. É assim, não me parece que tenha havido menos reivindicação. Foi uma adaptação de forma a que o menos prejuízo houvesse para os nossos alunos. As pessoas fizeram essas reivindicações, demonstraram as suas reivindicações, mas em termos de assiduidade, não foi das escolas onde se fez sentir uma menor assiduidade, e daí aquilo que o professor Armando estava a dizer, ou seja, no fundo não houve tanto prejuízo em termos de aulas, o que não impediu de fazerem uma reivindicação pelos seus direitos, de uma forma justa, de uma forma visível, mas tendo sempre em grande atenção o percurso dos seus alunos. Aliás, como a maioria dos professores, eu sou professora, o Armando é professor, ninguém fez esta greve no sentido de prejudicar os alunos, foi no sentido de defender direitos que são extremamente justos para a classe. A linguagem sindical a greve não é contra, mas em defesa de... Exatamente. De qualquer modo, aquilo que também perguntou ao professor Armando, que é o efeito que a Câmara, naturalmente através dos serviços sociais, sentiu no estado psicológico das crianças e também de professores, se é que aconteceu. É assim, de repente, no pós-Covid, já durante o Covid e no pós-Covid, a parte de saúde mental veio a ser muito falada, ou seja, no fundo, o quanto tinha sido o impacto deste isolamento, destas novas regras em termos de convívio. E tal como o professor
professor Armando referiu, há aspectos positivos e aspectos negativos a retirar deste Covid. Há aspectos positivos, como, por exemplo, uma maior apetência para as novas tecnologias, um domínio dessas tecnologias, o facto, por exemplo, de se podermos fazer reuniões à distância que já não implicam a deslocação das pessoas, ou seja, são aspectos positivos. Tem um aspecto extremamente negativo, que as pessoas deixaram de conversar e os mais pequenos deixaram de brincar uns com os outros. Tornaram-se muito mais individualistas, muito mais o aluno e o telemóvel, o aluno e o tablet. Mais solitários. Mais solitários, com muita dificuldade nas relações interpessoais, ou seja, todo aquele afastamento, não toca, não convive, isso refletiu-se e continua-se a refletir. No entanto, se eu percebi bem, nas voltas que dei para preparar esta conversa, há um movimento dentro da escola que também inclui os alunos, nomeadamente do Clube de Jornalismo, que pretendeu dar algum contributo para recuperar relacionamento habitual. Os contributos estão a ser dados. Por exemplo, além da integração daqueles que não são portugueses. Claro, o que acontece? Os contributos estão a ser dados, a integração está a ser feita, mas tudo isto demora o seu tempo. Ou seja, não é algo que se consiga obter resultados passado 15 dias. Temos uma equipa multidisciplinar no terreno que está a trabalhar quer a parte psicológica, quer a parte social, por exemplo, do aluno e da família, mas foram 2 anos numa situação de pandemia que deixaram marcas. E deixaram marcas nesta parte de convívio, nesta parte de interação, nesta parte de tudo que tem a ver com as relações interpessoais. E não só na escola. Foram muito danificados, não só na escola, mas na sociedade em geral. A escola é apenas o reflexo do que eles veem na parte toda social. E não é à toa que, de repente, os psicólogos começaram a ter muito mais frequência em termos de atendimento, a parte de psiquiatria, ou seja, houve aqui, efetivamente, uma parte de saúde mental que teve um impacto muito negativo durante a pandemia e que continua a ter as suas repercussões. Claro que aqui compete-nos a todos nós darmos a volta a esta situação e fazermos com que os nossos alunos tenham hábitos de convívio extremamente saudáveis. E até que ponto esteve envolvido o serviço de apoio do município, além do psicólogo ou psicóloga que a escola tem? Sim, na parte do município nós temos uma equipa multidisciplinar que está diariamente nas escolas, quer seja no Cábado, quer seja em Roças, quer seja em Guilho Frei, quer seja aqui no Domingos Abreu, que trabalha os alunos, mas trabalha os alunos integrados na família. Por isso, trabalhou durante a parte de Covid e continua a trabalhar, ou seja, efetivamente todas as semanas estes técnicos estão no terreno a trabalhar o aluno e a família no sentido de diagnosticar e minimizar estas mesmas situações. Eu disse, e é verdade, a escola, as obras foram inauguradas, mas só que um aspecto, também temos uma nova realidade no pós-Covid, que tem a ver com o número de alunos que vão chegando diariamente ao agrupamento de escolas Vieira de Araújo. Posso-vos dizer que no final do segundo período tínhamos 98 alunos de nacionalidades diferentes que aportaram à nossa escola, e nacionalidades tão diferentes como os Estados Unidos, Peru, Brasil, China, Espanha, França, Itália, Luxemburgo, Porto Rico, Ucrânia, Andorra, México, Venezuela, ou seja, de repente o nosso agrupamento de escolas Vieira de Araújo ficou com mais 98 alunos e a tendência é aumentar. E estes alunos também tiveram que ser integrados e também exigiram aqui um esforço, quer da estrutura do agrupamento, quer em termos também de sociais do próprio município, porque aqui há casos de alunos em situação de refugiados, mas também há casos de migrantes, e tudo isso também exige aqui uma integração social e escolar destes mesmos tanto alunos. quanto pode ser dito neste primeiro ano, digamos, ou neste ano que estamos a analisar, com sucesso ou sucesso relativo, pelo menos. Com sucesso, é sim. Aqui a parte de multiculturalidade também é algo que os nossos alunos devem conviver, devem ter o respeito pela diferença, e os hábitos culturais diferentes também é bom que eles convivam com alunos de outras nacionalidades. Temos, por exemplo, em Roças, uma aluna que tem um dos pais é ucraniano, o outro é russo, ou seja, temos aqui esta particularidade, mas também temos alunos em todas as escolas, nacionalidades diferentes, o que também tem sido bom para ajudar esta integração e a um aspecto diferente, um convívio diferente, com culturas diferentes, o que também é uma mais-valia num tempo pós-Covid de integração, e além do aumento do número de alunos a frequentar estes estabelecimentos de ensino. E apesar da inauguração das obras de requalificação da EBS, que aconteceu no início do ano letivo,
apesar de tudo, continua a haver contestações. Que há falhas, que a última que eu recordo é as questões do ar-condicionado. É assim, as questões, primeiro a escola foi, as obras de reconstrução e requalificação e modernização da EBS Vieira de Araújo foram inauguradas. Eu sou professora daquela escola, fui aluna daquela escola, ou seja, aquela escola para mim diz muito, durante muito tempo, de repente não vi aquela escola num espaço político, ou seja, eu fui aluna daquela escola, sou professora do quadro daquela escola, e posso dizer, Zé Luís, que eu nunca tive tão boas condições no meu tempo de aluna, nem de professora, como eu vos vejo ali. Claro que os tempos são outros, as exigências são outras, há sempre pequenas coisas que se podem melhorar e otimizar, mas, por exemplo, eu vejo os alunos com espaços internos que nunca tiveram, nomeadamente na parte do auditório que eles têm agora, da biblioteca, da zona de bar, ou seja, estou a falar na zona de convívio dos alunos. Estou a falar nos laboratórios, quer da biologia, quer da fisicoquímica. Eu dei aulas de biologia numa sala onde tinha eu que levar os microscópios. E estamos a falar há 12 anos atrás, não estamos a falar um século atrás. Hoje a escola está melhor equipada. Hoje a escola está muito melhor equipada, com muito melhores condições. Por isso, é assim, quando se reclama agora, reclama-se de coisas que já estão muito melhores do que o que eram. Quando se reclama... Mas, digamos, com substância, é preciso, de facto, melhorar. É assim... eu estou a recordar que é quando me fala, no início desta semana, que quando me fala, por exemplo... um estudo numa escola em que o espaço físico e a forma como é organizado e as condições ambientais das salas e da escola promoveram um melhor aproveitamento. Promoveram um melhor aproveitamento e estou a lembrar de duas disciplinas, matemática e português, com 17% e 11%, salvo. É assim, a escola está com muito melhores condições para todo o processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, eu tenho muita pena que há uns anos atrás, quando nós saímos do parque escolar e quando vimos um Carlos Amarante, quando vimos um Dona Maria, com 12, 13 milhões, ninguém tivesse pensado porque é que nós também não estamos no parque escolar. Porque eu ainda sou do tempo que estava numa direção de um agrupamento e houve uma proposta para se fazerem obras ali de 13 milhões de euros. Só que as obras nunca foram feitas, certo? E podiam ter sido feitas quando foram feitas as escolas de Braga e outras escolas, as Estaipas de Guimarães. Claro que pena foi que nessa altura não tivessem sido feitas. E não era na quarta fase do parque escolar, podia ter sido logo na primeira fase do parque escolar. E isso também, se calhar, tem que ser questionado. Porque é que nós não entramos na primeira fase, só entramos na quarta fase do parque escolar? E questionamos, então, o passado. Claro, questionamos. Agora tivemos uma oportunidade de requalificar. Se o município não tivesse abarcado essa hipótese de requalificar, continuávamos com a escola como ela estava. E não estava em boas condições, de certeza absoluta. Estava nas condições muito piores do que aquilo que foi-se degradando com o tempo. Ora, o que é que acontece? Em relação à AVAC, o que é que também já agora queria aproveitar para desmistificar toda esta situação? Estamos a falar do ar-condicionado. Estamos a falar de um sistema de aquecimento e de um sistema de arrefecimento que tem circuitos diferentes. O sistema de aquecimento poderia ser para todos os espaços escolares. O sistema de arrefecimento só estava programado ser para o espaço de direção e de secretaria. Por isso, os dois circuitos eram diferentes. O circuito de aquecimento foi colmatado com o sistema de colocação de aquecedores elétricos. E, até ao momento, posso-vos dizer que não tive nenhuma reclamação de nenhum espaço que tivesse com frio. O sistema de arrefecimento era um sistema só na direção e nos serviços administrativos, por isso não incluía todos os restantes espaços. E é assim, por exemplo, temos aqui ao lado o Domingos Abreu, muito quente, virado todo a sul. Acha que tem sistema? Não tem. No entanto, os alunos têm boas condições ambientais para trabalhar, alunos e professores? Têm boas condições, são as condições. O que é que se faz no caso? É uma construção mais recente? Tem o sistema de aquecimento, tem o sistema de aquecimento elétrico como tem os outros espaços, ou a gás como tem os outros espaços. Agora, é uma falsa questão no sentido de o arrefecimento. Atenção, o sistema de AVAC, o sistema de arrefecimento não é igual ao sistema de aquecimento. Os espaços que eram aquecidos não eram os mesmos espaços que sofriam depois a parte do arrefecimento. Agora, eu, durante este ano, não tive, estamos a falar após a inauguração, certo? Não tive uma única queixa a dizer há um espaço na escola que esteja incomportável em termos de temperatura. A observação da Associação de Pais. A Associação de Pais viu com bons olhos e com agrado as obras de requalificação e modernização daquele espaço,
como dizia a professora Elsa, antigamente as condições não eram as ideais para termos o ensino, mesmo assim conseguimos ter sucesso com os nossos alunos. Vimos com bons olhos. Claro está que há sempre, isto é como quando se faz uma casa, há sempre depois pormenores a acertar. Alguns desses pormenores nós também, quando vão visitar a escola, já fizemos chegar ao município que havia necessidade ainda de alterar uma coisa ou outra. Mas significa isso que houve falhas no projeto? Não houve falhas do projeto, são pormenores que vão aparecendo. Até na nossa própria casa, nós por vezes fazemos umas obras e depois ao fim já temos necessidade de alterar. E ali são pequenos pormenores que foram acontecendo, que vão surgindo, por assim dizer. E quando falamos nestes pormenores, estamos a falar que pormenores para ainda conseguirmos dar melhores condições aos nossos educandos para eles terem ainda mais sucesso para além daquilo que eles têm. Há ali um ou outro pormenor que necessitou de retificação, foram transmitidos da nossa parte ao município, nós temos estado atento. Agora, claro está que estas condições são as condições ideais. Agora, se houvesse mais dinheiro, claro está que ainda de certeza as condições não seriam melhores. E o que se diz relativamente à escola-sede, à EBS e aqui ao Centro Domingos Abreu, pode dizer-se em relação a Roças, Guilho Frei e Cávado? Sim, porque eu tenho falado com os coordenadores e tenho passado pelas escolas. A nível, por exemplo, do aquecimento e essas situações, nenhum deles tem apresentado qualquer tipo de queixa em relação a isso. Inclusivamente, numa reunião que tivemos, a direção da Associação de Pais reuniu ali na altura de abril, reuniu com todos os coordenadores das escolas, inclusivamente depois com o diretor da escola, e o próprio diretor também afirmou que as condições a nível do aquecimento, por assim dizer, estavam asseguradas. Ainda uma questão que ficou para trás, que é o corpo docente está, como se temos vindo a dizer aqui, anualmente estabilizado e... O corpo docente, é assim, o corpo docente, como em todo... Falamos em número de professores... Sim, o corpo docente, como em todas as escolas, vai envelhecendo. E o agrupamento de escolas Vieira de Araújo acontece o mesmo, ou seja, efetivamente, o que se passava há uns anos atrás, onde era dos corpos docentes mais jovens, também este corpo vai envelhecendo. Foi das raras escolas, dos raros agrupamentos, onde a 15 de setembro tinha colocado todos os professores, não havia falha de professores. Isso já significa um grande equilíbrio, uma grande estabilidade. Também sabemos e sei que, entretanto, no final deste ano, alguns professores foram para a reforma. Também é verdade e está no processo da sua substituição. Agora, em termos de número de professores e estabilidade do corpo docente, neste momento é uma escola com uma grande estabilidade em termos de corpo docente e com todos os professores colocados e a lecionar. E o número de assistentes necessários, que é uma das é uma das reclamações que se ouve pelo país. É uma das reclamações que é transversal a todos e na escola de Vieira de Araújo particularmente, no agrupamento de escolas de Vieira de Araújo. Nós temos tido, após a transferência de competências na parte da educação que foi celebrada no dia 1 de abril de 2022, temos tido reuniões periódicas da Comissão de Acompanhamento e em todas essas reuniões fazemos transmitir ao Sr. Delegado Regional, que é a figura que representa o Ministério da Educação, a nossa discordância face ao rácio de pessoal não docente que nós temos no nosso agrupamento de escolas. Ao número de assistentes. O que acontece? O número de assistentes resulta de um rácio que é calculado pelos serviços da tutela e que depois nós temos tantos funcionários quanto o rácio permite. O que é que acontece? E nisso a escola tem autonomia? Não, a escola não tem autonomia. Ou seja, o rácio é uma fórmula pré-estabelecida, é uma forma da tutela. Claro que aqui o que acontece? Nós temos uma escola que, se reparar, não é uma escola de um edifício só. Estão a reportar à sede. Tem vários edifícios, tem muitos ângulos mortos, tem ali, é muito difícil fazer a sua vigilância externa, por exemplo. É uma escola muito bonita, é uma escola com muitos espaços verdes, sim, mas depois há todos estes aspectos que também são mais difíceis, nomeadamente a parte de vigilância. E isso facilita comportamentos, sobretudo daqueles alunos. E para não haver esses comportamentos desviantes, tem que haver uma vigilância mais efetiva. Por isso, nós fazemos transmitir sempre essa nossa preocupação à tutela, no sentido de que deveria, para estes
este género de equipamentos, o número de funcionários ser maior. Claro que depois o que é que acontece? Como a tutela não tem esse rácio, acaba por ser um encargo ainda suplementar para o município. Porque o município tem assumido? O município tem assumido esse aumento de funcionários. Porquê? Porque se, neste momento, posso-vos dizer que o agrupamento teria 56 funcionários. E nós temos quase o dobro desse número de funcionários. Ou seja, isto porquê? Porque, efetivamente, uma coisa é o rácio, outra coisa é a necessidade. E se fôssemos só pelo rácio, a escola não tínhamos as condições, por exemplo, de fazer uma higienização dos espaços, um acompanhamento, uma vigilância. Claro que aqui, por exemplo, o que diz a lei é que por cada sala do pré-escolar deverá estar um assistente operacional. Nós temos um assistente em cada sala. Claro que aqui, por exemplo, só a nível do pré-escolar duplica. Mas se me perguntar, numa sala de 3 anos, é necessário uma pessoa o tempo inteiro? É. E quem diz de 3, diz de 4 anos, diz de 5 anos. Ou seja, uma coisa é a necessidade, outra coisa é a parte legal. Se fôssemos só implementar a parte legal, posso ter a certeza que o município gastaria muito menos, teria muito menos encargos com essa parte de assistentes operacionais. Só que se me perguntar se eles são necessários, são. E isso não é coberto pelas transferências de verbas? Isso não é coberto pelas transferências de competências. Está aqui o professor Armando, que tem estado presente também nas nossas reuniões de acompanhamento, e é algo que acredito que não seja só da escola, do agrupamento de escolas Vieira de Araújo, que é transversal a todo o país, e nós ouvimos isso sempre quando há reivindicações por parte dos diretores, mas no nosso caso diz-nos muito, porque temos um espaço muito bonito, um espaço muito amplo e que tem que ser vigiado e limpo, de maneira a que possa ser usufruído em boas condições pelos alunos. E quando às vezes as pessoas dizem, porquê é que não contratam mais? Porque efetivamente a nossa verba é essa que já está em déficit aproximado de pelo menos 50 mil euros anuais, do que realmente se gasta e quais são os nossos dividendos, ainda cresceria muito mais. Mas efetivamente são questões de opção e aí revela também a importância que nós damos a este setor da educação. Porque são gastos que poderíamos não ter, mas são gastos que temos porque consideramos que o ensino de qualidade também exige um número de assistentes operacionais que esteja no terreno e que sejam necessário. Claro que aqui também em termos do agrupamento de escolas, e nomeadamente na escola sede, posso-vos dizer que raro é o mês onde nós não tenhamos cerca de 10 assistentes operacionais em situação de baixa médica. Claro que nem sequer estou a contestar as razões destas baixas médicas. Se as pessoas estão doentes, não estão ao serviço, e estamos a falar de mensalmente cerca de 10 pessoas que urge suprir e complementar os seus serviços. E nessa altura não há substituição? Não há substituição. Os pais veem isto com alguma preocupação? Sim, é uma das preocupações que temos transmitido ao município e à direção também. Nas várias reuniões que temos tido, é a nossa preocupação em relação à segurança dos alunos dentro dos vários estabelecimentos escolares, mas em especial aqui na escola sede. Como disse a professora Elsa, e bem, é um espaço para além de ter vários edifícios, agora interligados, que veio criar novos espaços que necessitam de nova vigilância, mas acima de tudo também tem uma grande área de jardins e de ar livre que também é necessário estar sempre acautelado. Claro está que, e aí nós também, na última reunião que tivemos com o Sr. Diretor Regional, também transmitimos essa nossa preocupação, em que nós não podemos olhar só para os rácios. Temos que olhar também a nível dos edifícios e dos espaços em si, porque traz sempre outros acréscimos e outras necessidades que os rácios não conseguem, por assim dizer, são matemáticos, os rácios são matemáticos, não conseguem colmatar essas falhas. Portanto, como o chat GTP. Sim, sim. Bom, temos transmitido isso, peço desculpa, temos transmitido isso, que é necessário estar, e aí também temos que dar os parabéns ao município, que ele continua a apostar na educação e tem feito de tudo para manter esses funcionários. Estas condições tornarão mais fácil aquilo que hoje se diz, ou serão mais permeáveis aos chamados comportamentos aditivos de alguns alunos, como alegadamente alguns afirmam? Sim, é normal, nós sabemos que... Quando falamos de comportamentos aditivos, vamos lembrar o consumo de estupefacientes. Sim, estupefacientes, álcool e violência, por assim dizer. Claro está que se não houver uma vigilância efetiva de alguns espaços,
é normal que esse tipo de comportamentos começam a aparecer e começam a surgir, ou então ainda a aumentar. Claro está que é necessário cada vez mais uma vigilância ativa, inclusive também numa das reuniões que tivemos a nível aqui da GNR, também já alertamos que mantém o programa Escola Segura. Escola Segura, sim, também mantivemos algum contacto no sentido também de poder reforçar junto da escola no exterior essa vigilância. E ainda no final do mês de abril, a Associação de Pais promoveu uma ação de formação para os encarregados de educação, aqueles que quiseram estar presentes, foi pena terem sido poucos, no sentido de abordar estas questões que a Escola Segura veio falar, estas questões da segurança, não só da segurança nos espaços, mas também na segurança que hoje em dia nos preocupa muito, que são as redes sociais e a internet. Portanto, porque a violência e os maus comportamentos, vamos assim dizer, não acontecem só no meio do espaço físico, acontece também hoje em dia, que estamos nas redes sociais. E isso é imparável? É assim, não é nada é imparável, mas é difícil de parar, que são duas coisas diferentes. E, acima de tudo, aqui deixo uma sensibilização muito importante para os pais encarregados de educação, para efetivamente analisarem com os seus educandos a maneira como usam as tecnologias. As tecnologias são ao dispor, as tecnologias têm muito potencial, têm que ser bem usadas. E não devem ser usadas para insultar, não devem ser usadas para coagir, devem ser usadas para conviver de uma maneira mais sadia possível. E o que nós temos constatado muitas vezes é que existe... É um escape para alguns. Existe um uso excessivo, por exemplo, em detrimento das horas de sono. Quando se fala em saúde mental também, muitas vezes está associado a um déficit de sono. E nesse déficit, um aluno que não dorma, outro dia não produz, não pode estar concentrado. E nós temos muitos alunos que confessam e que dizem abertamente que usam as redes sociais durante a noite. Se eles usam durante a noite, automaticamente não estão a dormir enquanto fazem esse uso. E isso tem alguma abordagem por parte do município e dos seus serviços sociais? Sim, temos feito junto dos mais jovens, mas também aqui em parceria com a Associação de Pais, ações no sentido de alertas para a utilização da internet, uma internet segura. Por exemplo, agora... Estamos no período de férias escolares ao nível do agrupamento de escolas Vieira de Araújo, na parte de apoio à família. Existe um módulo também sobre segurança na internet para os mais pequenos, em tempo de férias, por exemplo, a não publicação de fotografias, que às vezes nós sabemos que pode haver do outro lado predadores que não devem ver essas fotografias, também aspectos como sair de casa de férias e não dar demasiadas pistas para assaltos e outras delinquências, ou seja, no fundo, abordar transversalmente quer a segurança deles, quer a integração deles em próprio meio escolar. E com algum sucesso já testado? É assim, o sucesso aqui, o facto de nós não podemos dizer 1, 2, 3 casos de sucesso, mas a partir do momento em que os alunos os mais pequeninos interiorizam e divulgam, posso-vos dizer que é quase como uma reciclagem, ou seja, os mais pequenos levam os maiores a que efetivamente o façam. E aqui também acredito que os mais pequenos levam os maiores a terem um comportamento melhor em termos de redes sociais, quer os seus irmãos, quer inclusive é a parte toda do agregado familiar. Claro que aqui estamos a falar em construções, estamos a falar em algo que é difícil de ver os resultados a curto prazo, mas a água mole em pedra dura tanto bate até que for, ou seja, é um processo que também a escola diariamente tem que alertar para isso mesmo, os pais, os amigos, porque senão corremos riscos muito sérios, muitas vezes haver mesmo agressões que nessa altura em termos de virtuais, em termos de redes sociais, mas que muitas vezes depois se concretizam quando as pessoas se contactam fisicamente uns com os outros. Não é? E também não é só a escola, mas a sociedade precisa de perceber a importância relativa que tem para o convívio e para o conhecimento as redes sociais, mas também os seus riscos. Sim, eu acho que aí é transversal, quer a alunos, quer aos pais, quer aos avós, quer a todos. Ou seja, as tecnologias têm muitos riscos associados, as pessoas têm que saber usá-las. Falamos inicialmente dos rankings. A nível nacional, a escola tem uma boa posição, de 147, salvo erro, ou 416 em mais de 1.174 escolas. No que concerne ao distrito, uma avaliação menos
Aqui estamos a falar menos brilhante, digamos. Estamos a falar às vezes em paradigmas diferentes, estamos a falar em escolher algumas disciplinas em detrimento de outras, ser um ranking mais geral, ser um ranking só de escolas públicas, de escolas privadas. Daí algumas críticas que se faz a certo, este ou tipo seja, de eu avaliação. sou, assim, claro que eu sou muito cética em relação aos rankings. Isto porquê? Porque num ranking, um ranking os parâmetros de um ranking são transversais a todas as escolas, independente da sua realidade. E para mim há coisas que não são comparáveis. Eu sou professora de uma escola pública, tenho que aceitar todos os alunos nessa escola pública, cumpre-me a mim incluir todos esses alunos na escola pública, quer eles venham de Porto Rico, quer venham do Brasil, quer venham de onde vierem e estão na minha escola e vão fazer esses exames. E a nota desses alunos conta tanto como a nota de um aluno interno que eu tenha seguido durante todo o seu percurso escolar. E isso muitas vezes vai fazer um reflexo diferente numa nota que algumas escolas privadas que fazem uma seleção de alunos não vão ter. E essa avaliação dos privados foi, num caso que foi notícia, objeto de atenção pela tutela e pela... Sim, objeto de inspeção, avaliação e inspeção. Atenção, eu não estou aqui a dizer mal dos privados, nem é a minha intenção dizer isso. O que eu estou a dizer é, e sou defensora da escola pública, e à escola pública compete integrar, compete educar, compete tantas outras coisas que muitas vezes vão muito para além dos rankings e que nunca vão ser avaliados num ranking. Eu posso ter muito sucesso num aluno que me chegou com nota 8 e conseguiu atingir um 10. E o 10 desse aluno é um caso de sucesso. E não precisa ser um 20 para entrar em medicina. Tendo em conta as suas condições. Tendo em conta as suas condições, sociais, a sua realidade, o patamar de partida e o patamar de chegada. Eu sou professora de Biologia e Geologia. É uma disciplina sujeita a exame nacional. Muito difícil, porque, no geral, inclusive é prova de acesso para a medicina. Eu posso-vos dizer que é uma prova de frustração, às vezes. Porque eu vejo alunos brilhantes, que um 18.7 não é suficiente. E é uma nota brilhante. E muitas vezes estamos aqui a jogar com tantos fatores. Por exemplo, um médico não tem que ser um aluno brilhante na Biologia de 20. Se na humanidade está com 8 ou 7. Preferia ser atendida por um médico que tivesse aqui uma maior humanidade. Não quero com isto desprestigiar os conhecimentos técnicos, mas os rankings dão o ênfase que tem é parte do sucesso nos exames. Já ouvi isso de alguém da área das engenharias. Precisariam de melhor formação humanística. Certo, ou seja, o que é que esses rankings validam notas. Também sou professora e nessas notas também espelham competências, é verdade, espelham atitudes, espelham conhecimentos, sim. Mas e algumas vezes autocapacidade, autocontrole. Também. A maneira de reagir face a um exame. Por exemplo, ao stress do exame. Posso-vos dizer que neste caso dos exames deste ano, muitos dos colegas com quem eu fui falando disseram, olha Elsa, a principal dificuldade que os alunos tiveram este ano nem foi a matéria em si, foi com o controle da ansiedade que tinham. Porque estavam efetivamente muito ansiosos, muito perturbados com um fator de exame. É sempre um momento de stress, é bom. É sempre um momento de stress, mas este ano, excepcionalmente, os índices de ansiedade estavam no topo. Como se notou no estudo nos estudos realizados. Ou seja, aqui há tudo isto tem que ser trabalhado. Claro que depois dizer assim, foi a primeira escola no ranking. Eu ficaria muito orgulhosa se a minha escola fosse a primeira escola no ranking. Claro que sim. Queria dizer que os meus alunos tiveram todo sucesso. Mas, mais do que um ranking, é o sucesso efetivo de todo e qualquer aluno que eu tenha naquela escola, observado diariamente. Um aluno, por exemplo, mais do que nunca, nós temos alunos autistas. É outro fenómeno que está a invadir as nossas escolas. Com apoio especializado? Com apoio especializado da parte de psicólogos, de técnicos, e estamos a ver, por exemplo, ao nível de Acima do Ave, nunca as escolas tiveram tantos autistas como tem atualmente. Claro que há muitos estudos clínicos sobre isso, as gravidezes tardias, o próprio ambiente, tudo isso. Mas, por exemplo, um aluno autista é um aluno de integração e de sucesso mais difícil que os outros. E conta-se muitas vezes pelos dedos das mãos os alunos autistas que são integrados em escolas privadas. Com certeza, porque aí há uma seleção, não digamos natural, mas por isso é assim, assumida. Eu fico muito contente e apraz-me, como professora que sou do agrupamento, dizer está bem classificado, em determinadas disciplinas, inclusive, dá cartas a nível distrital e a nível nacional, que bom.
é bom porque é o reflexo do empenho dos alunos, dos professores, dos encarregados de educação, mas noutras onde se calhar o resultado não foi tão bom, também há motivos para explicarmos e até melhorarmos e potenciarmos outras aprendizagens. Por exemplo, quando há uns anos atrás, há 7 anos atrás, aqui o município resolveu apostar ao nível do combate ao insucesso escolar num programa de cálculo mental para o pré-escolar, para o primeiro ciclo, se calhar as pessoas na altura, cálculo mental para o primeiro ciclo não será muito precoce, mas efetivamente desenvolveu competências que os alunos agora, ao nível do 5º, 6º, 7º ano, estão a dar cartas na parte de cálculo mental. Se me perguntarem, é um sucesso? É, porque de repente eu vi um programa que foi ser implementado há uns anos atrás, ter agora os frutos. Demorou algum tempo, mas foi sendo trabalhado de uma maneira séria e de certeza que os nossos resultados na matemática daqui a uns tempos irão ser brilhantes. Mesmo as boas ideias às vezes custam a ser aceitas. Na educação o resultado não se vê num ano nem em 2. E daí às vezes a dificuldade das pessoas dizerem mas vamos apostar neste projeto, porquê? Mas não há projetos a curto prazo na educação. No geral são sempre a médio prazo ou a longo prazo. E o cálculo mental é um exemplo do quanto, de certeza, que o município apostou e apostou muito bem ao nível de todos os alunos, de todas as escolas do primeiro ciclo, ao nível do cálculo mental. Mas acho que temos de prosseguir e temos de mexer um pouco em todos os assuntos. E agora temos 5 minutos para falar dos transportes e da alimentação. A nível de transportes e da alimentação, a associação... A resposta nos transportes é de forma a satisfazer? Sim, neste momento tem sido de forma satisfatória. Neste momento estamos um bocadinho, não vou dizer apreensivos, mas expectantes, vamos assim dizer, que agora, com esta nova fase que vai acontecer da municipalização dos transportes, mas temos a garantia que no início do ano letivo vai estar tudo preparado. 11 de setembro está tudo pronto para arrancar. Esperemos que assim seja e continue a trabalhar conforme tem sido. E a nível da alimentação também... Mas naquilo que temos, que foi o ano 2022-23, não houve razões para reparos? Não, houve no início do ano um pequeno reparo que é ali a nível aqui de uma carreira, mas que depois acabou por ser suprimido. Pronto, não tinha diretamente a ver com o município, mas tinha a ver com a operadora, por assim dizer, que a nível de horários estava ali um bocadinho desfasados. Entretanto, as coisas foram corrigidas e ficou tudo controlado. Até este momento não temos tido mais queixas. Um investimento que é unicamente do município? É unicamente do município, ou seja, os transportes, neste caso... E vai ser em 2023-2024? Transportes escolares rondam cerca de, a grosso modo, 700 mil euros de encargos anuais. Atenção que estes transportes escolares também são muitas vezes complementados com transportes do município, ao nível das carrinhas, que trazem os alunos que moram em zonas mais longínquas para as paragens, ou seja, estamos aqui a falar numa grande rede que se interliga em vários pontos. Ao nível dos transportes, por isso vamos agora arrancar com uma nova modalidade a 1 de setembro, está tudo pronto e acho que as coisas vão continuar bem. Este ano, relembro que 22-23 foi o primeiro ano onde a EBS iniciou as suas aulas às 8h20 e no geral era sempre às 8h30 e parecendo que não, estes 10 minutos que dão muito jeito em termos de intervalos para os alunos, para os seus lanches, foi um bocadinho difícil este ajustamento entre as 8h20 e as 8h30 no início, ali, mesmo no início de setembro. Depois tudo voltou à normalidade. É como o jet lag. Incomoda no princípio e depois volta tudo ao normal. Depois, em relação às refeições, tal como também já referimos aqui em outros programas, o município, inclusive depois da transferência de competências, também ficou a cantina da EBS sob a sua responsabilidade, deixou de ser concessionada e por isso a confecção das refeições é feita no Domingos Abreu e é distribuída para todas as escolas com a mesma qualidade. Só mudam aqui as capitações de acordo com as idades, mas tem corrido tudo dentro da normalidade e muito bem. É mesmo a observação dos pais, satisfeitos com o apoio na alimentação? Sim, temos estado satisfeitos, não tem havido grandes queixas nem razões de reclamações a nível da alimentação. Houve uma melhoria, o que temos falado com os alunos, por causa de ser o próprio município a confeccionar. Nós sabemos que normalmente quando é com as empresas havia algumas queixas, algumas restrições, mas este ano não sentimos tanto essas queixas. E num minuto apenas, o que é que
deveria ser dito neste momento? O que é que deveria ser dito? Relativamente ao ano que passou e às expectativas que podemos criar. Que voltamos à normalidade, voltamos a ter uma escola sem barreiras físicas, uma escola que proporciona os conhecimentos, mas também os hábitos de cidadania e os afetos, e acima de tudo que o município tudo tem feito e tudo continuará a fazer para proporcionar boas condições, quer físicas, quer técnicas, para o sucesso efetivo dos nossos alunos. E quando eu digo sucesso, não estou a falar só no sucesso académico, estou a falar no sucesso enquanto cidadãos e enquanto académico também. Naquilo que é a formação integral o que seja uma formação integral, uma formação inclusiva, e que eu tenho muito orgulho neste agrupamento de escolas Vieira de Araújo, nos nossos alunos, nos nossos pais e nos nossos encarregados de educação e também. Os pais? Agora só e docentes. Com 15 segundos. Os pais continuam atentos e agradecidos, tanto à direção do agrupamento pelo empenho que tem dado e toda a comunidade educativa, mas também ao município pelo apoio que tem dado aos nossos alunos, e como uma vez já dissemos a todos eles, o futuro de Vieira do Minho está nas crianças, está nestas escolas. Portanto, todos os cêntimos que são investidos na educação são bem investidos, são investidos em prol do nosso concelho e da nossa população. Continuamos expectantes que o município continue a fazer o seu trabalho, continue a investir, a colmatar as situações que necessitam de ser melhoradas, e o agrupamento também a trabalhar de forma a que a direção do agrupamento, como disse a professora Elsa, não só o sucesso escolar, sucesso efetivo, mas todo o que envolve a parte social, a parte ética, tudo à volta, que continua a ser trabalhado essas situações. E também nós vamos continuar a investir, procurando acompanhar também a escola em Vieira do Minho. Agradeço a presença da professora Elsa Ribeiro, também do professor Armando Alves, na qualidade de vereadora da Câmara Municipal da área da Educação, e também o presidente da direção da Associação de Pais. Fizemos o balanço do ano escolar, no tempo que nos foi possível. Onde quer que nos tenham escutado, continuo com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui, a região em